Bom dia, eu sou Nancy Alecrim Haller, membro da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Essa é a nossa Escola Bíblica Dominical online. Muita alegria que eu quero compartilhar com os irmãos, amigos e visitantes esse estudo desse trimestre, nosso primeiro trimestre do ano de 2021, onde nós estamos estudando o livro de Gênesis, o Criador e a sua criação. Nós temos estudado a criação do universo, o ser humano e a sua razão de ser. O ser humano se desvia do propósito de Deus, o ser humano se distancia de Deus, uma nova chance, Deus começando a formar o seu povo. E hoje nós estamos na lição 7, que tem como título Deus age contra o pecado. Hoje é 14 de fevereiro de 2021 e nós vamos estudar os capítulos 16, 17, 18 e 19 do livro de Gênesis. Foi uma semana bem abençoada com o estudo desses capítulos. Pude tirar grandes lições, refletir. Foi muito prazeroso e proveitoso poder estudar esses textos, e compartilhar com os irmãos neste domingo. Quero agradecer a irmã Esté pela confiança, ao pastor, e que Deus abençoe, complete no coração de cada um aquilo que Deus deseja, de cada um de nós, no caminhar com Ele. Vamos orar, irmãos? Pai amado e Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, pela oportunidade de falar contigo, pela vida, pelo ar, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada por essa semana, por tudo que o Senhor falou ao meu coração, a Deus, por tudo que o Senhor tem falado ao coração dos nossos irmãos através da tua palavra. Muito obrigada, Deus, por essa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, onde nós podemos ser despertado para ter uma vida de melhor comunhão com o Senhor, Deus, de uma vida de crescimento na busca da tua palavra. Muito obrigada, Deus, pela vida, pela visão, pela vida da Esté, pela vida do pastor Edgar. Muito obrigada por esta igreja, Senhor, que tem investido recursos, ó Pai, para que nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra. Obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade, a liberdade de falar, de ouvir a tua voz, de ler a tua palavra. Obrigada, Deus, porque tu és um Deus bondoso, porque tu és um Deus amoroso. Muito obrigada porque tu cuida de nós, tu se preocupa conosco, ó Deus, tu tem prazer em cumprir a tua palavra nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por esta lição de hoje. Muito obrigada porque tu nos desperta, tu abres o nosso entendimento para buscarmos melhor te servir. Perdoa, Deus, os nossos pecados, não olha para as nossas imperfeições, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque tu és justo e a tua justiça tem nos alcançado a cada dia. Fica conosco, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração em forma de estudo neste dia. Cuida da vida de cada um, Senhor, que está conosco aqui participando dessa EBD. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, a nossa lição é a lição 7. Deus age contra o pecado. Nossos capítulos são 16, 17, 18 e 19. E eu quero começar a nossa lição de hoje lendo o nosso texto áureo, que está lá no capítulo 18, no versículo 20 a 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Mais para frente nós vamos falar mais um pouco sobre esse texto. Mas eu gostaria de começar a lição, esse estudo, Deus age contra o pecado, com a oração que Jesus fez pelos seus escolhidos
lá em João capítulo 17, no versículo 15, que fala assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, ou que os livre do mal. Guardar do mal, livrar do mal aqui é estar ausente da presença de Cristo. Jesus sabia que desafio os seus servos enfrentaria para se manter firme em uma geração corrupta e pecadora, e que sua presença seria o fator determinante para conseguirmos vencer esses desafios. E como Abraão experimentou suas dificuldades na sua geração, cada um de nós também temos enfrentado os desafios para nos mantermos firmes no cumprimento de viver uma vida longe do pecado e uma vida dentro dos propósitos de Deus para nós. Deus fez uma grande promessa para Abrão, como nós estudamos anteriormente. Lá no capítulo 12, no versículo 2, Deus fala: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Mas até o cumprimento desta promessa, Abrão teve que vencer muitos desafios e algumas etapas. Entre elas, se encontra lá em Gênesis 16, de 1 a 16, que nosso tópico é entre a bênção de Deus e os costumes da terra. Esse capítulo 16, fala que estavam aguardando a promessa, né? Então, no capítulo 16, fala assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. O tempo passou, mas Sarai, ela continuava sem filhos. Quantas dúvidas pode ter se passado na mente deste casal já idoso, na espera do milagre de ter um filho como herança de Deus. O problema da promessa não cumprida continuava. Na opinião de Sarai, como era o costume da sua pátria, a resposta viria através desse costume. A esposa sem filhos deve oferecer ao marido uma criada para servir no lugar dela, e assim a descendência seria considerada sua. Sarai ofereceu sua serva egípcia Agar, e Agar concebeu e teve um filho. Muitas emoções ocorreram no coração de cada participante e dúvidas com o problema de interpretar uma promessa divina por meio de providências legais. Havia uma legalidade nessa condição. Agar tinha esse direito. Sarai tinha o direito de oferecer a sua serva para que ela concebesse no lugar dela. Mas isso teve consequências. Agar se tornou arrogante com a sua senhora, como nós vimos no versículo 4, e no versículo 5, nós percebemos que a Sarai ficou entristecida, amarga, ficou ousada, abusada, abusiva com relação a essa situação. Como Abraão e Sarai, nós temos nossas esperanças em algumas promessas que buscamos em Deus. Pode ser a conversão de um ente querido, o retorno de alguém que saiu dos caminhos do Senhor, uma cura, uma bênção específica, a restauração da família. Muitas são as nossas esperanças em Deus.
E às vezes julgamos que Deus não se importa ou que não vai nos contemplar com a oração que fizemos e que a demora no cumprimento dessa conquista é que Deus tem o seu tempo para nos atender e a realizar os seus planos em nossa vida. Nós não devemos desistir do milagre que buscamos e nem devemos tentar alterar os planos de Deus, como fez Sarai, dando uma ajudinha a Deus. Nossas atitudes humanas podem alterar em muito a ação de Deus em nosso favor. Quando Sarai agiu ao contrário da fé, a consequência da gravidez de sua serva foi de humilhação para com a sua patroa. Não podemos duvidar de uma oração por algo que esperamos, mesmo que demore. No capítulo 17, Deus confirma a bênção, que ele daria a Abraão. Aqui, a partir do versículo 1, diz, do capítulo 17: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Da gravidez de Agar até esse momento, do nascimento de Ismael, se passaram 13 anos. E novamente apareceu. Podemos tirar muitas lições desse texto. Deus deseja uma aliança com Abrão e para cumprir essa aliança, Abrão não poderia perder o foco. Deveria seguir as ordens dadas por Deus, porque Deus desejava renovar a aliança com Abraão, que ele havia feito lá em Gênesis 15, 18 também, naquele mesmo dia que diz o texto. Fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. A mensagem desses primeiros capítulos inclui: serás pai de uma grande nação. Mais adiante, nesse capítulo mesmo, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, no versículo 5. Deus fala: Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Serás pai de uma grande nação. O nome Abraão significa pai de multidões. Recebendo a ordem de Deus, Abraão obedeceu. Nessa história, encontramos prova de que Deus permite que situações impossíveis se desenvolvam, porque Deus pode fazer aparentemente o impossível. Deus é glorificado na comprovação do seu poder. Quero destacar desse capítulo 2 versículos. O 1b, que é: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E o 17:8, que diz assim: dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Precisamos reconhecer o poder de Deus, obedecer seus mandamentos, buscar uma vida santa, ser testemunha onde estamos e viver de maneira que as pessoas vejam em nós que servimos ao verdadeiro Deus, para que assim Deus tenha prazer em renovar conosco as alianças. No capítulo 18, mais uma vez, Deus se manifesta a Abraão e renova mais uma vez essa promessa. Deus confirma no capítulo 18 essa promessa, O capítulo 18 começa assim: apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando este estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé de frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te
que não passes de teu servo. Esse deve ter sido um momento muito especial. Abraão ficou todo eufórico, né? Logo correu, preparou alimento, uma bacia para lavar os pés. Deus se apresenta pessoalmente ao seu servo. Esse acontecimento é chamado teofania, ou seja, é uma manifestação de Deus e de seres angelicais sob forma provisória de homens. Podemos pensar que Abraão aqui está em um de seus momentos de devoção pessoal. Essa visita veio confirmar a promessa, atestando que no ano seguinte, Sara teria um filho gerado do seu ventre, que causa em Sara um riso dessa afirmativa. Como ela, aos 90 anos, poderia conceber? Mas Sara também precisava crer que ela seria mãe de multidões. O versículo 14 é extremamente maravilhoso. Ele diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente impossível? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Quando Sara ri, Deus faz esse questionamento para eles. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente impossível? E essa visita no capítulo 18 teve motivos importantes, né? Teve a renovação da aliança, né? A promessa renovada com Abraão. E também tem Deus vem informar a Abraão, né? Vem fazer a visita, né? No nosso texto áureo, no capítulo 18, no versículo 20 e 21, quando Deus fala, né? Disse mais o Senhor. Deus informa Abraão que irá destruir a cidade. E aí ele diz assim: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Essa visita do capítulo 18 trouxe muitos motivos importantes. E também o cuidado de Deus sobre o seu povo. O Senhor declara para Abraão o que estava para acontecer na cidade de Sodoma e Gomorra. Esse povo estava totalmente corrompido. E Deus decide vir pessoalmente confirmar a degradação das pessoas. Sabendo disso, Abraão intercede com uma ousadia insistente, até que seu diálogo se complete de 50 justos até 10. Naquela terra, deveria ter até 10 justos. Se tivesse, Deus não destruiria aquela terra. O capítulo 19 de Gênesis, né, narra essa história, a história de um povo distante dos caminhos de Deus, vivendo longe das leis morais e sociais de Deus. Então, no capítulo 18, Deus mantém esse diálogo com Abraão, e Abraão faz essa oração, né, a Deus para que Deus salve aquela terra, se houver até 10 justos, e Deus vai ali conversando, atendendo ao clamor de Abraão. E no capítulo 19, né, os anjos, os homens vão para Sodoma, né, como nós percebemos aqui no capítulo 19, no versículo 1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos de madrugada e seguireis o vosso caminho. E responderam eles: não passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito, e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar pães, asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa,
Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os para fora para que abusemos deles. Os anjos partem para Sodoma, né? E Ló os hospeda em sua casa. Os homens da cidade exigem que eles conheçam esses homens intimamente, no versículo 5. Sodomia é um pecado condenado na Bíblia por implicar uma perversidade fora do comum, como Moisés declarou nas suas leis, lá em Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 17. Em nossa época, esse estilo de vida pecaminoso é considerado uma opção válida. Todavia, a natureza pecaminosa é capaz de levar pessoas em todas as direções. No livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 5, nos diz: porque quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Mas, com o novo nascimento e a santificação contínua do Espírito, servem para redirecionar ou para substituir as paixões erradas. Paulo, em Gálatas 5, também nos fala das obras da carne e o fruto do Espírito. E o versículo 16, nós destacamos o que ele fala, que diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os mensageiros celestiais visitaram Sodoma para investigar a realidade de Deus, a realidade do que estava acontecendo. E Deus não julga com falsidade, nem com vingança, mas com verdade, com justiça e amor redentor. Romanos 5,8 nos diz que mais Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O capítulo 19 é um capítulo cheio de fatos e acontecimentos que nos levam a refletir sobre nossas ações. E ele termina relatando o triste episódio sobre como as duas filhas de Ló mantiveram relações incestuosas com seu pai para garantir a perpetuação da família dele, dando origem aos povos moabitas e amonitas, lá no versículo 30 a 39 do capítulo 19. O pecado dos sodomitas exigia um juízo divino e Deus destruiu aquela cidade. A mulher de Ló não queria deixar os seus prazeres, a sua vida, e virou uma estátua de sal, no versículo 26 do capítulo 19. Deus sempre se apresenta fiel, mas Deus, ele é firme em operar o seu plano de redenção na vida dos seus escolhidos. Nós podemos e precisamos tirar muitas lições destes capítulos. E entre as lições é que quando tentamos antecipar as bênçãos de Deus sem a paciência necessária para esperar o tempo de Deus, isso sempre vai resultar em problemas, como vimos com a atitude de Sarai quando ofereceu sua escrava para dar um herdeiro a Abraão. Outra lição importante é que não devemos desistir de algo que buscamos ou pedimos a Deus em oração. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Precisamos nos lembrar sempre que devemos desenvolver um ministério de intercessão em favor dos outros. Abraão intercedeu por a cidade de Sodoma e Gomorra. E também precisamos nos manter firmes no meio de uma geração corrupta e pecadora, para que Deus nos encontre aptos para uma renovação diária de uma aliança com Ele para a glória dele. Como ele falou para Abraão, né? Ser perfeito, Deus exige de nós também uma vida de comunhão, de busca, de perfeição com Ele. E que nós possamos realmente buscar isso, que Deus encontre em nós realmente esse coração disposto a obedecê-lo, a servi-lo, a honrá-lo e a sermos sal e luz numa geração pecadora e pecaminosa, como
aquela que Abraão viveu naquele tempo e como a que nós vivemos hoje, né? Porque o pecado desagrada a Deus. E Deus age com justiça, com juízo, com firmeza, mas com amor redentor, né? Tanto que Deus enviou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Que Deus nos abençoe e complete no coração de cada um a sua palavra. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nós tivemos a oportunidade de meditar nela. Nos ajude, Senhor, a não só conhecermos a tua palavra, mas a experimentá-la, a vivenciá-la em nosso viver diário, Pai amado. Que a nossa vida possa ser o reflexo da tua vontade e que nós possamos ser obedientes à tua palavra. Eu te peço, te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Bom domingo e obrigada, irmãos. Obrigada, Esther. Deus abençoe.